Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis. Que os bons espíritos nos amparem e que as reflexões dessa noite possam ser claras e úteis para o nosso progresso individual. O tema da noite é sobre a destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Como de costume, vamos fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, Espírito Emmanuel, com o título Aceitemos a Dor. Diz ela: aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste com que a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão aquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, ela humilha-se, asfixiada sobre a mó que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, ela submete-se à farinha à elevada tensão do forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se em beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que aprimora. Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. Para contribuir no progresso, encontra o metal às injúrias do fogo. A responsabilidade na oficina do caráter é a luz que engrandece todo o espírito que lhe atende à obrigação. Não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que se faz emissária. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo, às imposições em que a existência se te condiciona, escolhe a senda da abnegação em auxílios aos outros, porque o Senhor nos ensinou, em espírito e verdade, que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. Vamos então agora à nossa oração, pedindo mais uma vez o auxílio de Deus, Jesus, dos bons espíritos da Casa Joana de Ângeles, né? Dos nossos anjos guardiões, dizendo com todo o nosso coração: Pai nosso que estais no céu, em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixe cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males, assim seja. Amém. Bom, então depois dessa nossa oração, né, vamos começar o nosso estudo. A gente vai estudar o capítulo 3, os itens 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades,
de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é bem triste. Esse juízo, porém, do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o imitem, dando-lhes uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena parte, uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza daqueles que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á que, porque as aflições e misérias sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, as prisões, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleito, de prazer. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam, não é? E da prisão os que cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Esse é o trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos esclarece, então, que na Terra há uma diversidade de homens, cada qual com as suas características, com os seus hábitos e com a sua moral. Cada um se situa em uma escala evolutiva. Existem homens com saúde, crianças em situações de extrema dependência, crianças órfãs, jovens viciados em drogas, em álcool, pobreza extrema, enfim, uma infinidade de misérias humanas. E tudo parece sem sentido para alguns, né? Mas, por sermos ainda muito imaturos, fazemos quase sempre uma análise superficial que muitas vezes nos leva à descrença e ao desânimo. O que vemos são efeitos de causas que desconhecemos. A jornada do espírito jamais se interrompe com os fenômenos que nos pareçam incompreensíveis e injustos. Nada acontece sem que concorra para o nosso aprendizado. Podemos achar que isso ocorre por obra do acaso ou por circunstâncias imprevistas, mas é somente porque
nosso entendimento não alcança ainda toda a verdade. Existem mundos superiores e mundos inferiores. Existe uma escala progressiva e a qualificação dos diversos mundos é relativa e não absoluta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Não possuem nenhuma beleza, os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo ou injusto. Mas, mesmo assim, Deus se faz presente e esses seres têm latente a vaga intuição de um ser supremo. Entre esses seres rudimentares e os mais elevados, existem inumeráveis escalas, inumeráveis graus, né? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes. Existem mais beleza, mais delicadeza, mais benevolência. Os corpos são mais sutis, até a locomoção é mais rápida e fácil. E nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra, que é sua consequência. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Ódio, ciúmes, cobiça são desconhecidos. O mal não existe nestes mundos. Nós ainda temos necessidade do mal para aceitar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são mais necessários. Nós aqui encarnamos, pois necessitávamos destas condições, destas energias, deste ambiente para aprendermos e para evoluirmos. Nós já estagiamos antes em mundos primitivos. Agora nós nos encontramos aqui quase alcançando o mundo de regeneração, mas ainda no mundo de expiações e provas. Ensina-nos o Espírito Hamed que regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação. E também aprendendo que recebem à medida que doam. Há uma troca incessante e isto é o que traz êxito, né? Todos nós estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o microcosmo até o macrocosmo. Portanto, devemos respeitar, cooperar, produzir, pensando não somente em nós, mas em todos, em toda a humanidade, em todos os seres. Estaremos regenerados quando nós entendermos que não podemos modificar o mundo dos outros, né? Nós não podemos modificar o mundo dos outros, mas apenas o nosso mundo, né? Os indivíduos, os lugares, os ambientes não podem ser mudados. O que pode ser alterado são as nossas atitudes pessoais, as nossas reações, os nossos atos em favor do bem dos indivíduos e dos ambientes através do nosso exemplo, né? Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajores do espaço, né? Habitantes desse universo imenso, em busca da perfeição. Estamos buscando a perfeição. E o nosso destino será um dia a felicidade plena.
A terra, de uma beleza sem igual, ninho de aconchego e progresso espiritual, é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-la e protegê-la é o nosso lema. O espírito Hamed ainda diz que a nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de beleza interior, né? E por isso nós vislumbramos fora o que nós somos por dentro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E Hamed completa, os olhos veem conforme a nossa atmosfera interior. Né? Os olhos veem conforme a nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam esse planeta é uma prisão. Outros dizem, porém, não, é um hospital. Mas alguém ali na frente fala, não, é um belo jardim, é um jardim de paz. Mas a Terra é tudo isso. A Terra é tudo isso. Nossa casa psíquica determina nossa existência. Nossa observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, a flor, a rosa ou o espinho da rosa. E assim dirigimos o nosso modo característico de ver, conforme nosso modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de nós mesmos. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta. Tudo está integrado em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa. Os animais das florestas. E os homens fazem parte desse elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico, desde 1868, ele refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. A Terra é uma escola de fraternidade e de reparação, né? Nela habitam espíritos ainda endividados com as leis de Deus e que aqui encontram meios de se corrigir através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar as suas más tendências, causas das misérias humanas. As misérias humanas ainda são marcantes porque não aprendemos, né, que somos todos irmãos pela lei de Deus, né, tão suavemente expressa no Evangelho. Ainda existe em nós muito egoísmo, orgulho e desamor, infelizmente, né, em todos nós. A situação material e moral da humanidade e sua destinação é devido à natureza daqueles que aqui habitam, é devido à nossa natureza, não é? Deus não nos criou somente para sofrermos, né? Não. O sofrimento é temporário e decorre de nossa resistência à prática do bem. Nós ainda resistimos a praticar o bem. A Terra ainda é um planeta atrasado, embora já tenha melhorado muito, né? Existe ainda muitos espíritos avessos às leis de Deus. E isto é uma das causas também de existir tantas misérias e tantas aflições, né?
A finalidade de estarmos encarnados na Terra é por ela ser uma escola de fraternidade, onde a maior lição é aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos, né? Como nos pediu Jesus. Então, através do amor, corrigir as nossas imperfeições morais. Quando o planeta Terra estava em fase de construção, Jesus estava no comando desse processo. Quando vieram aqui habitar os primeiros espíritos, Jesus já era o nosso governador espiritual. Ele, com amor e zelo, acompanha nossa evolução, né, a evolução do planeta, na condição de professor e modelo. A Terra não é o único planeta nesse universo infinito a servir de morada para a criação divina, não. Aqui na Terra ainda estamos na infância espiritual, talvez na adolescência, né? E a cada novo dia temos a oportunidade de crescer e de amadurecer. Jesus, Espírito puro, ele baseou seus ensinamentos na pedagogia do exemplo, sendo simples, minucioso e farto de exemplificação. Com Jesus, aprende-se que religião não é algo mágico, não é mística, não é ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas. Os que aprenderam as lições que Jesus deixou terão um novo modo de viver, de relacionar-se com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos. Religião, então, passou a ter um novo sentido, uma nova compreensão, né? Religião é religar-se a Deus com amor e caridade por todos e tudo. Ensinou Jesus que Deus está presente em todo o universo, alargando os limites dos templos, conceituando o universo como um templo imenso, né? E dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Estudemos mais um pouquinho esse tema com a parábola da rede, né? Para completarmos e entendermos o nosso estudo de hoje. Nessa parábola, Jesus diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora, né? Devolvem para o mar. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, então vamos estudar um pouquinho essa parábola. O mar simbolicamente representa a terra, isto é, o lugar onde vivemos. Os peixes, tais como menciona a parábola, uns bons, outros ruins, representam os diferentes níveis de espíritos aqui encarnados. A nossa humanidade ainda tão diversificada. Sabemos pela doutrina que cada espírito se encontra em um grau de evolução, como a gente já falou lá na frente, né? De acordo, e esse grau de evolução é de acordo com as suas qualidades e com as suas imperfeições. A praia, ela simboliza as regiões entre o plano espiritual e o plano terreno, simbolicamente, né? Onde aportam os que são apanhados pela rede da morte. Então, é na praia que se dá a seleção entre bons e maus, para fazê-los progredir, de acordo com os preceitos da lei de amor, de justiça e de caridade.
Allan Kardec diz que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundamentada na certeza do futuro. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem, né? Recolhidos em um espaço, então, comum, os homens de todas as raças, credos e diversidade intelectual e moral são apanhados para serem julgados de acordo com as suas obras, né? Dize-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos acontecerão para a regeneração da humanidade. Significa também dizer que até aqui a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, né, das artes, do bem-estar material. Mas resta-nos, para nós homens, né, ainda, um imenso progresso a realizar. Fazermos que reinem em nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos assegurem o bem-estar moral, né? Nós precisamos evoluir moralmente. Então, colhidos pela pescaria divina, os homens são convidados a se renovarem pela prática do bem pensar, do bem falar, do bem agir, libertando-se das algemas do egoísmo e do orgulho que escravizam as nossas consciências. Finalizando, eu trouxe um trechinho de Emmanuel, né, dizendo: observa em derredor de ti e reconhecerás onde e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. O progresso de seleção ensinada pelo Cristo é muito simples e objetivo, como consta no: recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Implica dizer que os que permanecerem fiéis e perseverantes no bem estarão aptos para habitar um mundo de regeneração. Os demais são considerados espíritos retardatários que necessitam repetir experiências, né? Em ambientes que lhes estimulem o progresso espiritual. Nisso não está nenhum castigo, é que precisam de um lugar adequado que lhes estimulem a melhora. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos no mal, né? E que possam trazer-lhes perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem, né? Mas, chegando o momento em que, pelo progresso moral dos outros habitantes, né, o nosso planeta tem que ascender na hierarquia dos mundos. Ele será proibido de aqui morar, né? Tanto os encarnados como os desencarnados, que não hajam aproveitados os ensinamentos, né, que foi dado. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora o foram para a Terra os da raça adâmica, vindo substituir espíritos melhores.
Não há dúvida de que tal seleção produzirá sofrimento, lágrimas, né, e amarguras. Assim será a consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Se forem para um planeta de provas e expiações, é claro que ali haverá misérias e dores, né? Por isso, choro e ranger de dente. Como existe aqui na Terra ainda, né? As aflições, as misérias, a pobreza, o sofrimento, as dores. Pode-se perceber, contudo, que a separação será realizada por espíritos altamente qualificados, os anjos, ou seja, os espíritos puros, que muito esclarecidos e bondosos saberão envolver com muito amor os menos envolvidos em se melhorarem, pois Deus é misericórdia, né? Então, ele vai olhar por todos com amor, mesmo aqueles que tenham que ainda ficar num planeta de provas e expiações, né? Serão envolvidos com carinho, com amor. Então, a mensagem do Evangelho é essa, né? Nós precisamos nos modificar, né? Nós é que precisamos fazer a nossa reforma moral, né? Então, agora, depois dessa mensagem, nós podemos refletir muito sobre ela, né? Nós vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento. Os que conhecem a casa espírita pode pensar naquela casa, naquele jardim maravilhoso, na espiritualidade que ali se faz presente. Os que não conhecem, né, mas que admiram, pode pensar numa linda flor, numa rosa branca, né, nas flores de um jardim. E vamos dizendo assim, agradecidos, pedindo que essas lições fiquem nas nossas consciências para que possamos evoluir mais facilmente, sem tantas dores, sem tantas misérias. Pedindo ao Pai, a esses bons espíritos que nos ajudem, que nos encaminhem, e dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em todo o universo, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo, o pão do espírito. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todas as tentações. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos, por me ouvirem. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.